Hoje eu quero falar com você sobre organização semanal. O que que eu faço para organizar a minha semana e que funciona para mim? E olha que aqui eu tô falando o que eu faço mesmo, eu não tô falando o que eu encontrei por aí, não. É o meu dia a dia, assim, é coisa simples, mas eu acho que vai funcionar para todo mundo. Assim, você pode testar aí e ver o que que vai acontecer com você. Então, bom, hoje eu vou dar uma ideia do que vai, de como que funciona a minha semana e de como que eu organizo as tarefas, assim. Mas de um ponto de vista, pessoal, mais, assim, organizando a nossa energia para que a gente esteja mais disposto a realizar a nossa semana, assim, de trabalho. Seja fazer uma, seja fazer uma coisa importante para você ou conduzir o seu dia a dia de uma forma que a coisa funcione, sabe? Que seja mais tranquila, mais leve, menos pesada, porque o que eu percebo muito é que às vezes a gente não considera aquilo que a gente está sentindo, sabe? Então a gente precisa levar isso em consideração. A primeira imagem que eu quero deixar com todo mundo é a nossa semana, ela é muito longa. Em cada dia vai acontecer uma série de coisas. Então, assim, esse pessoal que na segunda-feira quer fazer tudo pra semana, tipo, correr a maratona inteira em uma semana, gente, não vai funcionar. Pelo menos assim, não funciona comigo. Eu não sei se funciona com vocês, mas não adianta você querer fazer em um dia tudo que você precisa fazer pra semana, porque isso vai esgotar você. E outra coisa, você vai fazer sem vontade, porque você está sem energia. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter uma certa estratégia. Assim, imagina que a semana inteira é uma maratona. Então você tem várias coisas para fazer, você vai passar por vários pontos durante a sua trajetória da semana. Então a primeira coisa é, se a sua semana inteira é uma maratona, vamos pensar assim, o mês inteiro é uma maratona. Mês inteiro, 100 quilômetros. A sua semana, a gente está na primeira semana de setembro, né? Setembro de 2025. A sua primeira semana é 25% de uma maratona. Então, assim, não adianta você querer correr igual um louco no primeiro dia, né? Não adianta, porque você vai se cansar, você vai perder energia e não vai conseguir chegar inteiro no final de semana. E quanto menos energia você perde ou desperdiça, ou às vezes você procrastina, pior, porque você deixou de utilizar aquela energia para fazer as suas coisas e acabou desperdiçando, perdendo energia. E eu vou falar aqui até o finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre a procrastinação e o que que eu faço como um método energético para lidar com isso de uma forma mais equilibrada e de uma forma simples. Porque não adianta, né, gente? Executar coisas muito complexas é muito mais difícil. Então, eu vou deixar uma dica bem tranquila, bem fácil para vocês utilizarem assim durante a semana. Bom, a primeira coisa, gente, é isso. Observem como que vocês estão estrategicamente colocando os seus objetivos da sua semana. Porque se você organiza algo estrategicamente na segunda-feira que você vai utilizar durante toda a semana, maravilhoso. Quer dizer, você está tendo uma estratégia. Eu tenho esse tempo livre, eu vou fazer isso hoje e vou utilizar isso durante o resto de semana. Tipo assim, tem gente que faz, prepara a base, né, do almoço no primeiro dia da semana e utiliza ali depois os outros dias. É uma forma. Então você pode fazer isso. O que eu estou dizendo é a gente considerar que tudo a gente tem que fazer no primeiro dia e sair correndo para fazer tudo de qualquer jeito. Porque aí não adianta, a gente não tem energia para isso, não tem força para isso. E aí, esse estresse que a gente sente só de tentar fazer tudo ao mesmo tempo já gera um desconforto que é tão grande que às vezes a gente vai acabar procrastinando. Então a gente vai ter a sensação de que começou a fazer e na verdade não fez nada, né? Você vai evitar, você vai acabar procrastinando, né? Então você vai para a internet, você vai colocar um Netflix, você vai fazer outras coisas, que é uma forma de escapar desse desconforto. Então, para não cair nessa, gente, o que vocês fazem?
estrategicamente já posiciona a sua semana. Ah, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer tal coisa, quarta-feira tal coisa, né? Coloque também, gente, descanso na sua semana. Ninguém funciona o tempo inteiro trabalhando sem parar loucamente, né? Como se só tivesse atividades profissionais o tempo inteiro. Ninguém é assim. Então, principalmente se você é um empreendedor, um autônomo, se você trabalha em casa, se você tem outros perfis de trabalho que não sejam os perfis mais convencionais, né? Você precisa padronizar, você precisa não padronizar, não, prado- padronizar não, mas ser estratégico, né? Então assim, o que eu vou fazer hoje? O que é importante na minha semana? Isso é uma dica chave. Coloque as coisas da sua semana, aquilo que você realmente precisa fazer. Gente, não funciona também sem encher a sua semana de atividades. Tipo, você colocar 8 da manhã tal atividade, 9 da manhã aquela atividade, 11 da manhã essa atividade, meio-dia essa atividade, às 13h30 tal atividade. Não adianta você encher o seu dia. Selecione, pelo menos é o que funciona para mim. Assim, selecione uma atividade que naquele dia é imprescindível que você faça aquela atividade. Então eu faço isso, tipo, hoje eu vou gravar conteúdo. Então eu já de manhã já vou lá, já vou me preparar. Hoje eu sei que eu preciso gravar meu conteúdo porque eu preciso postar. Então quando eu faço isso, o restante do meu dia já vai se organizando em volta. Entendeu? Então, eu não vou precisar ficar ansioso porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, né? Assim, é como se eu estivesse querendo manter os pratos girando, né? E muitos pratos girando, quer dizer, para cada um ali você vai ter que manter a sua atenção. E isso não funciona assim, porque aquela atividade mesmo que é importante pode ser que você não vai fazer. Porque realmente as atividades que são importantes, elas demandam mais de nós. Geralmente são coisas que estão ali alinhadas com aquilo que a gente quer realizar, com objetivos maiores, que não são tarefas tão assim ordinárias, né? Tão simples de fazer. Então, às vezes, vai ser uma atividade mais pesada mesmo. Então, você precisa ter uma energia para fazer isso. Né? Então é uma economia energética que a gente precisa fazer. Não adianta eu gastar toda a minha energia sustentando várias outras atividades no meu dia, sendo que aquela que é importante mesmo, que eu vou ter a sensação, né, que eu vou ter realmente a clareza de que eu estou caminhando, que eu estou realizando as minhas coisas, que eu estou progredindo, eu não vou conseguir realizar. Aí vai ser um prejuízo. O que acontece? Você fica frustrado e aí essa energia de frustração acaba pesando mais e você pode acabar desistindo de fazer aquilo que você tanto desejava ou que você tinha planejado inicialmente. Você vai precisar reprogramar. Então, a gente precisa ter essa clareza de realmente reduzir o nosso nível de despendimento energético, né? Se a gente fica perdendo energia com coisas que não funcionam para nós, assim, olha, gente, sinal amarelo, sinal vermelho, porque não adianta se você acabar perdendo tanta energia assim, coisas que não funcionam para você, não adianta, né, gente? Assim, e hoje em dia a vida tem sido o dia a dia tão tenso, né? Tão assim, demanda tanto de nós que às vezes realmente a gente precisa fazer essa economia energética, né? Onde na minha semana que eu acabo perdendo energia? O que é que eu posso fazer para realmente não perder energia nesses ralos, né? É economia energética, assim. Você precisa tomar conta, você precisa estar atento, né? Quer dizer, por exemplo, tem gente que perde muita energia quando encontra determinada pessoa. Às vezes isso acontece uma vez por semana. Então você já sabe, olha, naquele momento ali eu preciso estar mais inteiro, naquele momento ele precisa estar mais preparado, eu preciso estar com mais energia, eu preciso estar mais atento, eu preciso estar mais vibrante. Então você já vai se preparar para aquele momento, sabendo que aquele encontro vai acontecer e o que você vai fazer quando isso acontecer, né? Então isso é uma economia energética.
O que eu posso fazer para estar bem? Isso é o que eu uso, né, gente? Assim, isso faz sentido para mim. E são coisas simples, assim. Então, se durante a minha semana eu sei que tem coisas que me tiram energia, então eu já tento lidar com aquilo melhor, eu tento me organizar melhor, eu tento ficar mais inteiro, né, para ter mais condições de lidar com aquilo e passar por aquele obstáculo, passar por aquela dificuldade de uma forma mais tranquila. Né? Então, uma das coisas, a segunda coisa que é importante, além, né, de perceber que a sua semana não é uma segunda-feira, que a sua semana é uma maratona inteira, quer dizer, uma meia maratona, né? A segunda coisa é liste em cada dia aquilo que é mais importante, isso que eu falei com vocês. E vocês vão perceber que o resto do seu dia a dia vai se organizar em torno disso que você programou. Gente, funciona. Estabelece para amanhã. O que é mais importante para mim amanhã? Né? Se você é daquelas pessoas que tem muitas atividades no dia, então assim, separe 2 atividades. Mas eu estou falando, pessoal, aquela atividade que não é aquilo que você está acostumado a fazer, mas aquela atividade que faz parte de um plano que você quer realizar como meta. Algo que é importante para você, algo que você está realizando, algo que você vai realizar, ou algo que você vai utilizar para conquistar algo maior para você. Eu não estou falando aquele espaço do conforto, do lugar comum, daquilo que você já está habituado a fazer. Não, eu falo aquilo que você quer mudar, sabe? Você quer construir um hábito novo? Então tá, então eu quero começar a ler mais. Então, todo dia eu vou fazer tal atividade, eu vou ler 15 minutos. Ah, não, eu quero fazer atividade física. Então, hoje eu vou fazer tal atividade física. Sabe? Então, assim, é aquela atividade que você está planejando para mudar algo em você, para construir um novo hábito, para realizar um sonho, para realizar uma grande meta. Não é aquele hábito do dia a dia comum, porque esse já é o que realmente acontece, né? No nosso dia tem várias coisas acontecendo. Você tem várias tarefas no seu dia que são normais. Agora, essas atividades, elas precisam estar funcionando sobre um ritmo que colaboram para a sua atividade principal. É isso que eu estou falando. Então, isso é uma das coisas mais importantes, assim. Agora, segunda-feira, pessoal, eu gosto de utilizar, eu gosto, assim, de fazer coisas mais, vamos dizer, talvez, assim, burocráticas. Arrumar a casa, assim, nesse sentido. Por quê? Às vezes o final de semana, nosso, ele tem mais movimento, às vezes você recebeu alguém na sua casa, às vezes algum movimento aconteceu, às vezes você tirou alguma coisa do lugar e não colocou de volta. Então, assim, você precisa colocar coisas no lugar, você precisa reorganizar. Então, tira a sua segunda-feira para fazer isso. Né, assim... é o dia de pagar a conta, então você vai abrir seu e-mail, vai ver suas contas, vai fazer os pagamentos, você vai fazer aquelas coisas que são necessárias de forma burocrática, assim, né, de algo que você realmente precisa resolver. Isso é o que funciona para mim, é o que eu faço, né, assim. Então, se você trabalha em casa, é o dia de arrumar sua mesa de trabalho, é o dia de reposicionar os objetos, é ver o que funcionou na sua semana e o que não funcionou, o que você vai mudar de lugar, o que você vai arrumar. Eu faço isso, assim. Se durante a semana alguma coisa não funcionou, eu já vou imaginando o que eu posso mudar de lugar, o que eu vou melhorar, o que eu vou ajeitar de uma outra forma para realmente otimizar mais o meu dia, né, durante as minhas tarefas. Então, segunda-feira é de colocar as coisas no lugar, jogar fora o que não está funcionando. Se você não usa mais alguma coisa, você já pode separar para doar, você pode... as suas coisas do dia a dia que você precisa jogar fora, você já prepara, você já joga fora. Então você fica em dia, sabe? E é legal porque você já começa a sua semana mais leve. Porque dá uma sensação de progresso, dá uma sensação que você já fez as coisas, sabe? Que você tá... Porque muitas coisas, principalmente essas mais burocráticas, você vai utilizar se movimentando, fazendo exercício, levantando, carregando, puxando, fazendo um esforço ali. Então isso é legal, porque o corpo também, ele atua nessa organização energética. Né? Então isso também é bem legal de fazer, assim. Então você puxa as suas coisas de lugar, troca, joga fora, leva embora e põe no lixo, e sabe? Então essas coisas vão andando, assim.
Não é uma receita de bolo, não é que vai ser assim para todo mundo, mas esses parâmetros simples que funcionam para mim, eu acho que pode funcionar para muita gente, né? Para vocês também. Então, testa aí. Assim, né? Então, assim, passando de forma geral, relaxa. Segunda-feira, você não precisa fazer tudo da sua semana. Põe ali um pit stop, põe ali durante essa semana os horários de descanso, põe ali os horários em que você vai reenergizar, que você vai se alimentar, né? Que você vai colocar mais energia no seu sistema. Planeja isso, planeja aquele momento em que pode ser mais tranquilo, que você vai trocar energia, que você vai descansar ao mesmo tempo que você vai receber, que você vai conhecer uma coisa nova, que você vai visitar uma coisa nova. Programa esses espaços na sua agenda, não só coisas de trabalho, porque claro que o trabalho todo mundo tem, mas é importante a gente colocar aquelas coisas que recarregam a nossa energia, né? E também você vai posicionar onde é o ralo energético, né? Se você não puder cortar, você vai atuar, né, mais estrategicamente. Agora, uma dica que eu quero falar com vocês antes de terminar, que é importante, que eu gosto de fazer também para mim, além de criar os compromissos intencionais, que é aquela coisa que é central para mim, que é algo que eu quero realizar, eu gosto de fazer também nesse dia, né, se eu seleciono um compromisso intencional, importante para mim, um por dia, eu gosto de fazer alguma coisa também que me recarrega, sabe? Que é gostoso de fazer e que vai me dar mais energia para eu realizar aquilo que eu preciso fazer, sabe? Então pode ser, tem gente que gosta de parar e tomar um bom café, de relaxar, de colocar uma musiquinha, né? Então, às vezes, tem gente, né? Muitos criadores de conteúdo. O que te ajuda a criar conteúdo? Eu gosto de tomar um café, de colocar uma música, então eu preparo o meu espaço, eu preparo o meu ambiente, e eu vou ali, consigo escrever, e consigo fazer aquela tarefa que é importante para mim. Então, una aquilo que você quer realizar, que às vezes depende de mais energia sua, coloque alguma tarefa que é leve, que você gosta de fazer, algo que é positivo, que te dá energia, que você fica feliz, junto, de uma forma que ela colabore e ela alimenta energeticamente aquilo que você quer realizar. É muito legal isso, gente, funciona, e se vocês fizerem, coloque aqui nos comentários como foi para vocês, o que vocês fizeram, o que vocês conseguiram realizar, tá bom? Então, esses são os 3 passos, assim, que eu utilizo para organizar a minha semana. Então, a primeira coisa não precisa fazer tudo no primeiro dia da semana, gente. Calma. A semana é só uma meia maratona, o mês inteiro é a maratona completa. Então, seja estratégico, seja intencional. 2, estabeleça atividades estratégicas e intencionais para você realizar na sua semana, mesmo que seja uma por dia. Não passa disso, porque às vezes você fica enchendo a sua agenda e é coisa que não faz. E terceiro, para evitar a procrastinação, gente, coloque sempre, junto com a sua atividade intencional principal, uma atividade que você gosta de fazer, que você vai ter mais energia para fazer, que você vai gostar muito de fazer e vai ficar feliz em realizar. Então, esses 3 métodos, essas 3 coisinhas é o que eu faço e que eu criei para mim. Eu não olhei esse método nenhum, não. É o que eu faço para mim. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o comentário se vocês acharam legal. Deixem uma curtida para eu saber que vocês viram. E é isso, gente. Tamo junto. Um abração e até.